Bem, galerinha, sejam bem-vindos a mais uma aula de sistemas operacionais. O objetivo da nossa aula de hoje é tirar dúvidas sobre a lista de exercício final que vocês têm que fazer e também sobre a prova final, né? Eu já comecei aqui a fazer a lista de exercício, pegar aqui esse exercício como parâmetro, né? Ó, exercício 1 pode fazer agora em dupla e o prazo de entrega é 16/10, tá? Então até domingo para poder fazer. O que é uma System Call e qual a sua importância para a segurança do sistema, né? Como as System Calls são utilizadas por um programa. Uma chamada de sistema é uma chamada que é feita no programa e o sistema operacional é que atende aquela chamada, né? Até dei um exemplo aqui mais cedo, ó. P1 aqui, ó, P14 aqui, não, 14, não, P11, deixa eu pegar aqui um código de exemplo, estava aqui agora, vou pegar aqui, o 2 aqui, né? Programa 2 aqui. Ó, esse programa faz uma chamada de sistema, ó. Essa chamada de sistema, ela é bloqueada pelo sistema operacional. Ele fica ali, ó, pressione qualquer tecla para continuar. Foi essa chamada System Pause aqui, né? Eu dou Enter, ele faz uma segunda chamada de sistema que é abrir um bloco de notas, que é essa System Notepad aqui. Então, isso aqui são exemplos de chamada de sistema, né? Com isso eu respondo aqui essa parte, como as System Calls são utilizadas por um programa. Em C é dessa forma aqui, né? Estou dando um exemplo. Aqui poderia ser qualquer recurso, um arquivo, ou a própria rede, etc. Depende do recurso que você está usando. Qual a sua importância para a segurança do sistema? Essa importância é interessante. Se você vir aqui na apostila, né? Vai ter um capítulo aqui, ó, System Call específico, né? Uma das preocupações importantes nos projetos de sistemas operacionais multiprogramáveis é prover o compartilhamento de recursos de forma organizada e protegida. A eficiência proporcionada por um ambiente multiprogramável resulta em uma maior complexidade do sistema operacional, já que diversos problemas de proteção surgem em decorrência desse tipo de implementação. Chamadas de sistema ou System Call são solicitações de recursos de hardware realizadas por utilitários e aplicativos ao sistema operacional. É isso que é uma System Call, né? Através dos modos de acesso, os programas de usuário são impedidos de acessarem diretamente os recursos de hardware. Quem acessa o hardware é o SO, né? O software conversa com o SO. Assim, sempre que um programa de usuário desejar obter algum recurso de hardware, deverá realizar uma System Call, chamada de sistema. O SO recebe a chamada de sistema e decide se o recurso deve ser fornecido ou não ao programa. Essa que é a ideia, né? Então, a importância para a segurança é exatamente isso. O sistema operacional é que decide se aquela System Call pode ser executada ou não. Essa é a questão 1 da nossa lista de exercício aqui. Quais das instruções a seguir devem ser executadas em modo kernel? Existem dois modos, né? Um modo de usuário e o modo kernel, como se fosse no Linux, um modo de administrador, né? Em que você pode fazer qualquer coisa no SO, né? Se você executa como administrador, você pode fazer qualquer coisa. Algumas funções são executadas, instruções são executadas em modo kernel, algumas instruções são executadas em modo usuário. Aí ele pede para você classificar essas instruções aqui, desabilitar todas as interrupções de software, interrupções de hardware, e isso é modo kernel. Então só em modo kernel que eu consigo fazer esse procedimento. Agora, consultar a data e hora do sistema já é modo usuário, né? Até fiz um programa aqui em C, ó, que é esse P14, que ele me dá, né? Acho que ele está em execução aqui. Espera aí, deixa eu ver. Não, esse é o P2. Aqui, ó. É porque eu havia colocado aqui um programa aqui para fazer um outro teste aqui, né?
Então, ele me dá a data e hora do sistema, né? Terça-feira, outubro, 11, 19 e 9, né? Então, ele me dá a data do sistema. Isso aqui já é o meu programa para executar, ele está executando em modo usuário, né? Ele não está executando em modo kernel. Então, consultar a data e hora do sistema é uma chamada, né? Que a gente fala modo usuário, não é modo kernel, né? Então, modo usuário, isso aqui. Já alterar a data e hora do sistema já é, né? Eu preciso de um controle de permissão maior, já é modo kernel. Alterar as informações residentes no núcleo do sistema, né? No kernel do sistema, né? Que é o núcleo do sistema operacional. Então, modo kernel, evidentemente. Somar duas variáveis declaradas dentro de um programa já é modo usuário, né? Isso aqui, por exemplo, né? Eu fiz a soma aqui dessas variáveis, já é modo usuário. E o outro exemplo aqui, né? Realizar um desvio para uma instrução dentro do programa. Até aqui, modo usuário, né? Não precisa ser modo kernel, não. Mas aí o exemplo que ele citou aqui, ó, é acessar diretamente posições no disco. Aí já é modo kernel, né? Não é modo usuário, porque você tem que saber lá conhecer o sistema de arquivos para você poder saber como que aquele disco está formatado, né? Se é XT4, se por exemplo, NTFS, se é FAT32, para você saber qual que é essa posição que você está acessando, qual que é esse endereço lá no disco que você está acessando. Aí já é modo kernel, né? Então, são essa classificação que tem que ser feita aqui nessa questão 2. Alguma dúvida sobre essa questão 2 aí ou sobre a questão 1? Tá tranquilo? Essas são bem tranquilas. Essa questão de modo kernel, no Linux, no Windows, por exemplo, eu faço isso muito, né? Eu aqui é porque as coisas que eu mexo são muito tranquilas aqui. Eu não instalo muito pouca coisa no sentido assim de correr o risco. Mas o ideal em qualquer SO, né, é você ter dois usuários. O usuário comum que você acessa para operar a máquina, operar o sistema, e você ter um usuário para administrador, né? Você evita muito vírus, principalmente se o seu sistema tiver acesso a contas bancárias e etc. A chance de você pegar um ransomware, por exemplo, né, que sequestra dados seus, né, sequestra banco de dados e depois você pega e aí o pessoal pede resgate, né, é muito menor quando você está executando um programa em modo usuário, né, e não em modo administrador. Aqui eu estou executando o programa em modo usuário, né? Se eu precisar de executar alguma coisa em modo administrador, eu tenho que fazer essa opção. Por exemplo, eu quero executar o prompt de comando, né, em modo administrador. Eu clico com o botão direito aqui e executar como administrador. Isso aqui seria o modo kernel, né? Modo usuário, basta eu só clicar no programa. Estou em modo usuário, né? Deixa eu ver, mostrar aqui para vocês, ó, executar em modo administrador, né? Ele até pede aqui a permissão, né? Você vê que até o diretório que ele acessa é diferente, né? Em modo administrador, ele já vai para esse caminho aqui, ó, System32, né? Já em modo kernel, né, que seria modo usuário, ele já vai para aqui, ó, modo kernel. Então ele vai para aqui, vou repetir o processo e agora modo usuário, né? Então só abrir normal. Aí ele já vai lá para a pastinha do próprio usuário, né? Então ele executa de forma diferente. Então são essas as características aqui dessa questão 2. Ficou claro? César, Pode falar. essa questão aí é só assinalar que a gente acha correto, né? Não precisa justificar, não, né? Precisa não, só vocês escreverem aqui modo kernel, modo usuário, modo kernel. Beleza? Eu estava falando também, é porque é o seguinte, eu estou um pouco receoso quanto a essa prova. Por quê? Coloquei algumas questões variadas que permeia aqui por todos os capítulos, sabe? Então, César, eu vou fazer a prova. Se não ler a apostila do início ao fim, não dá conta de fazer a prova.
Não dá, não adianta. Vocês têm que ler a apostila. Essa apostila aqui, ao contrário de outras, aí ela é muito boa, sabe? Essa apostila aqui é bem boazinha, bem interessante. Tem que ler ela, não tem jeito, né? Esse é o material de referência, né? Vou dar só passar por aqui, né? Pode cair lá. Quais são as funções básicas do sistema operacional? O que são essas máquinas de níveis? Quais são os tipos de sistema operacional que existem, né? Por exemplo, monoprogramáveis, multiprogramáveis, isso aqui a gente viu, né? Que seria o capítulo 1 aqui, né? Tem que dar uma olhada. Introdução ao sistema de computação. O que é um sistema de computação? O que faz parte? Usuários, SO, aplicativos, né? O kernel, o hardware. Então, isso tudo faz parte do sistema de computação? Faz, né? Beleza? Então, você tem software, o software inclui software básico, utilitário, aplicativos, você tem um hardware e você tem um elemento humano, né? Que é o usuário, quem vai operar esse sistema de computação, né? Então, isso vocês têm que ter em mente. Parte de concorrência, né? A interrupção por software, interrupção por hardware. Por exemplo, estou executando um programa, o programa faz besteira, o SO dá o grito, né? Opa, você deu um erro aí, você fez besteira, você está acessando uma memória indevida. Isso é uma interrupção por hardware, né? Estou executando o SO, vim cá, apertei a tecla Windows aqui, ele abriu aqui, né? Isso já é uma interrupção por hardware, não é por software, né? A primeira é a interrupção por software, né? Então, o mouse, o clique do mouse aqui é interrupção por hardware, né? A pessoa veio cá, apertou no botão Power, né? Ou então deu um Ctrl Alt Delete, né? Isso são exemplos de interrupção por hardware, né? Então, esse tipo de coisa vocês têm que ter em mente quando estiver acessando aqui para poder fazer a prova, né? Aí, chamadas de sistema. O que são chamadas de sistema? Os modos de acesso, que é a questão 1, questão 2, faz parte, né? Essas questões de proteção de memória, processador, proteção de periférico, as arquiteturas, né? Assim, a arquitetura monolítica cai menos, né? Porque não é uma arquitetura padrão nossa, mas a arquitetura microkernel, a gente viu lá o MIPS, que é um software microkernel, em que o kernel é enxuto. Na instalação, por exemplo, de um software, por exemplo, o Ubuntu, você pode instalar com menos pacotes, só o kernel mesmo. Pode fazer a versão do Linux Ubuntu com mais completo, com uma quantidade maior de aplicativos, né? Máquina virtual, né? Faz parte. Então, por isso que tem que processo é importantíssimo, né? O que é o contexto de hardware? O que é o contexto de software? O que é esse espaço de endereçamento? Isso é memória principal. Todo processo tem uma área de dados lá na memória principal, né? Que tem as instruções, ele tem um limite, um limiar, né? Que senão ele vai acessar uma posição indevida, né? Estados do processo. Um processo está apto para executar. Um processo está bloqueado, o processo está em execução, o processo está sendo criado, o processo está sendo destruído. São 5 os estados do processo. Então, vocês têm que... Aqui, até aqui embaixo fala, né? Apto, em execução, bloqueado. Aí você tem as transições entre os processos, né? Processo foreground, background, os processos background, a gente viu isso, né? Por exemplo, aqui, quando eu estou aqui em gerenciador de tarefas, né? Você tem aqui os processos em segundo plano, está até listado aqui, né? 114 processos em segundo plano. A gente viu isso. Processos que tem pouca entrada e saída, processos que estão ligados, por exemplo, a cálculos, e você tem processos que já estão, que fazem mais I/O, né? Input, output. Então, por exemplo, pensar aqui, o WhatsApp Web aqui, o navegador, ele é um processo I/O, né? O tempo todo você está conectado ao dispositivo de entrada e saída. Por exemplo, a rede, você faz uma solicitação, né, no seu navegador, né? Não, quero acessar uma determinada página aqui, né?
g1.com.br. Então eu faço uma entrada de dados, ele me dá uma saída de dados aqui, né? Nesse caso, uma saída de dados eu estou enviando, né? E eu estou obtendo dados, né? Então eu tenho essa visão aqui, né? De entrada e saída. O navegador, por exemplo, é certamente um processo I/O bound, né? Do que um CPU bound, por exemplo. Não, eu tenho um processo aqui que ele faz um tipo de cálculo da quantidade de memória que está sendo usada e etc. E coloca, faz essas execuções, depois mostra, grava isso uma vez por dia, né? Aí já é um processo que tem mais processamento, né? E menos I/O. Por exemplo, tem um processo aqui que a gente criou que calcula os números primos, né? De 1 milhão, né? De 0 a 1 milhão, eu acho que a gente criou aqui. Esse é um processo que tem muito. Esse aqui, ó. O 9 aqui, né? E ele já é um processo que faz o cálculo dos números primos, né? E aí ele já é um processo que tem pouco I/O e muitos cálculos, né? Então seria CPU bound. Então a gente viu isso também, né? Threads, o que são threads? Eu estou passando aqui de forma ampla, vocês podem me interromper a qualquer momento aí, viu, gente? Thread, né? Você tem um fluxo de execução, mais de um fluxo de execução, né? Antigamente você tinha os ambientes monothread, agora você tem os ambientes multithread. Qual que é a vantagem de você fazer as coisas com threads, né? Você pode, por exemplo, pegar um trabalho, sei lá, tem uma funcionalidade que é ordenar um vetor de 1 bilhão de posições. Aí eu crio 4 threads, cada thread vai fazer uma parte do vetor, depois eu faço uma mescla desses que foram ordenados. Então eu consigo uma performance melhor, né, de execução quando eu uso threads. Vou fazer uma ordenação, vou carregar dados. Quando você tem esse processo usando threads, esse processo é bem mais rápido, né? Aí você tem threads que executam em modo usuário, threads que executam em modo kernel. Na modo kernel é o que tem mais permissão. Ela nesses modos aí tem a mesma questão da preferência da arquitetura. Exatamente, tem threads que tem mais prioridade do que, né, do que threads que não, né, threads modo kernel tem mais prioridade que threads de usuário, né? Esse scheduler activation, eu acho que eu perdi, foi o dia que acabou a energia aqui. Desse escalonador aqui, né? Dá uma lida, né? Eu posso, até aqui no final eu posso reativar isso aqui, dar uma olhada com vocês, mas dá uma lida nessa questão aí que é importante. Sincronização e comunicação entre processos, né? O que são semáforos? O que é uma exclusão mútua? O que é um deadlock? Né? O que é essa sincronização contínua? Todas essas palavrinhas vai pipocar na prova, certeza. Qual que é a situação que ocorre o deadlock, né? Beleza, como que eu faço para prevenir então o deadlock? Então tem uma situação que ocorre deadlock. Qual que é o cenário? Você tem que ter um recurso compartilhado. Você tem que ter exclusão mútua para ter alguém esperando, né? Aí, vamos lá, deve ter aqui deixa eu só lembrar de qual para eu não falar besteira aqui, né? Especificamente. Aqui, ó. Deadlock é o 7.8, né? Então você tem que ter exclusão mútua, cada recurso. Você tem que esperar por um recurso. Essa não preempção é a seguinte: se eu tenho alguém que está na parte que está locado para ela, eu não posso interromper, porque se eu puder interromper, eu não vou ter deadlock, então eu não posso interromper, né? Espera circular, o processo pode ter que esperar por um recurso alocado ao outro processo e vice-versa, né? Então você pode ter essa espera circular. Então essa situação aqui é uma situação que permite o deadlock, né? Então, isso é muito importante, essa situação é muito importante, né? Está no capítulo 7, então tem que estudar aqui o capítulo 7, rever a aula, né?
Deixa eu voltar lá na nossa gerência do processador, né? Os tipos de processador, né? Tem o escalonamento de processos, não preemptivo e preemptivo. Não preemptivo é porque eu não interfiro, eu não posso interferir. Então, em um processo entrou em execução, ele só vai, ele vai ficar executando o tempo todo, eu não vou interferir nele. Aí já um preemptivo, eu posso parar de executar ele por um intervalo e colocar outro no lugar. Beleza, para eu parar um processo, qual a política que eu vou usar? First in, first out, shortest job first, cooperativo, circular por prioridades, circular com prioridades. A gente viu que esse aqui é um dos amplamente utilizados, né? Que é o escalonamento circular com prioridades. Então, vocês têm que estudar isso aqui, não tem jeito, tá? Principalmente 8.10 é muito importante, não tem jeito. Gerência de memória, né? Aí você tem lá aquela questão, essa foi a última aula, foi gravada, porque acabou a energia. Eu fiz essa aula aqui, gravei para vocês, expliquei o que é essa alocação particionada estática e dinâmica, né? E o que é fragmentação interna, o que é fragmentação externa e quais são as estratégias de alocação de partição e também o que são swapping. Então, fiz uma aula aí de mais de 35 minutos sobre essas questões aqui todas de gerenciamento de memória. E aí acabou. Então, assim, gente, volto a falar, eu estou realmente preocupado porque aqui essa disciplina é uma disciplina teórica, então você tem que ler muito, não tem jeito, são 152 páginas, não é muito, né? Pensando numa prova que vale 50 pontos. Tem as listas de exercício que eu gosto sempre de colocar algumas questões lá na prova que é relacionada à lista de exercício. Então vocês têm que sentar e ler essa apostila. É assim que vai bem na prova. Beleza? Eu fiz uma síntese aqui, né, do que é a prova, de como que a coisa vai acontecer, né, para vocês terem essa visão aí, né? Vão ser 10 questões fechadas, né, com 4 alternativas cada e 4 questões abertas. As 10 questões fechadas valem 30 pontos, 3 pontos cada, e as questões abertas valem 5 pontos cada, totalizando 20 pontos, mais os 30 das fechadas, 50 pontos. Essa é a prova, essa que é a ideia. Só que não adianta, tem que ler a apostila, tem que lembrar de cada um desses conceitozinhos aí que a gente viu ao longo da nossa disciplina. Beleza? No caso da prova que tem questões abertas, a gente só vai ter a pontuação das questões fechadas quando for feita a correção, certo? As questões fechadas, elas são corrigidas automaticamente pelo sistema, né? Aí sim. As questões abertas, eu devo lançar para vocês até o final da outra semana, né? Então, vocês vão fazer a prova no sábado à tarde, né? E aí eu vou corrigir durante a próxima semana, né? Então, eu imagino que vamos colocar aqui, eu imagino que eu consiga dar esse retorno para vocês. Vocês vão fazer a prova aqui dia 15, né? Aí durante essa semana eu faço a correção porque são muitos alunos. Eu devo dar esse resultado até dia 24, até segunda-feira à noite, né? Tanto da lista de exercício quanto da prova, né? Dessa lista de exercício aí que eu passei desse. Então deve funcionar dessa forma. Ficou claro? Certo. Então essa que é a ideia, né? Então assim, tem que estudar, não adianta, porque senão lá não pode consultar. Então como é que vocês vão lembrar desse mundaréu de coisa que a gente passou, né? O que é a alocação particionada estática de memória, né? O que é essa alocação contígua simples? Porque eu posso correlacionar, perguntar a diferença entre a alocação particionada estática e a alocação contígua simples, né? Aí uma pergunta mais simples, o que é gerenciamento de memória, né? Sempre tem começando, o que é gerenciamento de memória? O que é gerenciamento de processo?
O que é sincronização e comunicação entre processos? O que são threads? O que são processos? Qual é a estrutura do sistema operacional? Concorrência. O que é concorrência? O que é um sistema de computação? Qual que é a visão geral? Quais as funções básicas de um SO? Eu dei uma dica que é a seguinte. Aqui, ó, ele não dá para pesquisar aqui, ó. Conceitos, tem uma hora que ele mostra aqui, ó, ele faz uma, aqui, ó, anterior. Aqui, ó, conceitos aqui, ó. E aqui não tem como pesquisar, que isso aqui é uma imagem, não tem jeito de pesquisar isso aqui. Mas todas essas caixinhas aqui, vocês têm que saber o que está escrito. Por exemplo, aplicativos. Aplicativos são programas de usuários instalados para a solução de problemas, como editores de texto, planilhas, navegadores e etc. Isso são aplicativos, né? Às vezes todo mundo sabe o que é aplicativo, né? Ninguém não sabe, não. Todo mundo sabe porque a gente usa aplicativo, né? Mas na hora que você pergunta o que são aplicativos, né? Não, são programas de usuários instalados para a solução de problemas, né? Fica uma definição clara aqui, né? Sem tirar dúvida. E por aí vai, né? Todas essas caixinhas aqui, né, a gente tem que saber, não tem jeito. Memória principal. O que é uma memória principal? A memória principal é quem armazena as informações utilizadas pelos programas que estão sendo executados pela CPU. Todo mundo sabe o que é memória principal, mas na hora da pergunta tem que ser um pouco mais técnico na hora de responder, né? Armazena as informações utilizadas pelos programas que estão sendo executadas na CPU. Todas as informações dos programas estão na memória principal, inclusive as instruções dele, do que ele faz, né? Então, o que é uma memória secundária? Ela é responsável por armazenar os dados e programas de usuário de forma não volátil, ou seja, que não se perde. Essa memória aqui pode ser um SSD, pode ser um pendrive, pode ser um HD, pode ser, né, qualquer tipo de dispositivos aí de armazenamento. Então, essa parte de conceitos eu gosto muito. O que são periféricos, né? As questões abertas normalmente são baseadas nesses conceitos que a gente vê aqui em sala. César, é decoreba? Infelizmente. Porque eu preciso saber que você saiba. Eu tento ser prático, né? Eu tento não ficar só na teoria. Por exemplo, eu vou lá, o que são threads? Eu vou lá e implemento uma thread. Normalmente o professor não faz isso não, tá? Professor de sistema operacional, teoria, ele fala o que é thread, tenta ali dar exemplos, mas ele não pega aqui e faz um programa, não. É porque eu tenho experiência em programação, eu vou lá e implemento uma thread, né? Para somar números, por exemplo, nem que seja um aplicativo sem muito, né, sentido, mas só para vocês entenderem que eu tenho dois fluxos de execução quando eu tenho duas threads em execução, né? Então, tudo isso é importante, né? A interrupção por hardware, falei com vocês, né? Ocorre em consequência de sinalização de algum dispositivo de hardware externo ao processador. Geralmente são dispositivos de entrada e saída, enviando sinais sobre operações de entrada e saída, mas também pode ser gerada pelo temporizador, que é esse timer aí. A exceção, tá vendo? Eu particularmente acho essa apostila, se vocês pegarem um livro de SO, ele vai ter lá umas 1000 páginas, né? Sei lá, até mais. Gigante, grosso. Os livros de SO, todos eles são... Cara, essa apostila, o cara fez ela de forma muito bem feita. A verdade é essa. Né? Por quê? Porque ele põe todos esses conceitos aqui de forma clara, né? E aí a gente consegue entender, né? Aqui, ó, tô um programa em execução aqui, ó. Aí eu tô, beleza. Aí no meio desse programa teve uma exceção, né? Tem uma exceção aqui. Então, esse programa ele não continua. Ele era para executar de baixo para cima aqui, por causa dessa exceção, ele reporta essa exceção. Quase que ele aborta a execução. Opa, deu zebra. Ele grita, né? Aí o SO, o que o SO faz? Salva o conteúdo dos registradores na pilha dos de controle. Identifica a origem do evento, obtém o endereço da rotina de tratamento. Algumas
exceções têm um tratamento. Só se for uma exceção muito, tipo assim, uma exceção, pode acontecer, uma exceção de que ele não tenha tratamento, ele dá um erro, uma tela azul e trava, até o SO trava. Isso pode acontecer quando você está executando um programa, né? O programa gera uma exceção, essa exceção o SO não consegue tratar. Aí até o SO trava, né? Da tela azul, da tela preta e trava. Isso pode acontecer, né? Por quê? Porque a rotina de tratamento não conseguiu tratar aquela exceção. Depois ele vai lá e restaura o conteúdo dos registradores. Então, gente, tem muita coisa para vocês estudarem aí, beleza? Tá ficando claro mais ou menos qual que é a ideia da prova, o que é, como que vocês vão ter que se preparar para essa avaliação? Tá ficando claro? Sim, com certeza. Beleza, né? Aí, ó, então tem exercícios para isso, né? Aqui, ó, questão 10 da lista 2. O que é o deadlock? Né? Não, então beleza. Essa espera para um determinado recurso que está sendo usado e está locado para um processo. O outro processo também tem um recurso que ele está locado e um precisa do outro. Aí eles ficam sem saber. Opa, eu preciso de um recurso que está locado. O outro processo precisa de um recurso que ele está locado comigo. Então travou, né? Um não deixa o outro prosseguir. Né? Isso é o deadlock. Isso acontece no trânsito direto. Né? Você precisa de atravessar a rua, o cara fala, não, pode passar. Aí você vai, freia, não, pode passar. Não, freia, pode passar. Aí chega uma hora que ninguém passa, porque o recurso está travado. Pode falar. No seminário, os meninos usaram o exemplo de um cruzamento. Deram para explicar deadlock, né? Quais as condições para obtê-lo? Mostrei aqui mais cedo, ó. Né? Então, então, o que você... Não adianta, a gente tem que decorar, saber escrever isso aqui lá na prova. Imagina que é uma questão dessa, né? Não, você precisa de ter exclusão mútua, espera por recurso, não preempção, espera circular. Essas 4 coisas têm que acontecer para você ter deadlock. Né? Então... Eu não preciso falar cada um deles, não. A não ser que seja especificamente, por exemplo, explica exclusão mútua. Nessa questão aqui, eu já vou entender que você sabe o que é exclusão mútua, espera por recurso, não preempção, espera circular, porque você está respondendo outra questão, né? Você não está respondendo o que é exclusão mútua. Né? Então, se você explicar para mim o que é deadlock e colocar as condições necessárias, que são exclusão mútua, espera por recurso, não preempção, espera circular, vou ter que te dar total. Não estou perguntando o que é exclusão mútua, né? O que é espera por recurso, o que é não preempção, o que é... Vai vir muita pegadinha não, né, César? Não, tem não. Assim, eu gosto, não sei se vocês já observaram, de colocar algumas questões de concurso público nas provas. Essa vai ter. Né? Então, são questões que Fundação Carlos Chagas, Fundação Getúlio Vargas, CESP, né? São questões que são feitas por essas instituições aí de concurso. Eu gosto. Eu acho elas muito bem feitas, assim, né? Eu acho que vale a pena colocar. Né? Então, colocar a barra um pouquinho lá em cima, né, César? Pra quê, Tainá? Colocar a barra um pouquinho lá em cima também, né? Porque senão... mais cedo ou mais tarde, alguns de vocês vão querer fazer um concursozinho para vocês terem uma noção também, né, na área de computação, como que é um concurso, né? Isso até ajuda vocês aí, faz parte do treinamento de vocês também. Indiretamente a gente também está treinando vocês para provas, né? Não tem jeito. Já vai familiarizando. Beleza, gente? Então vocês têm que ler a apostila. Agora eu fico preocupado aqui, né? Quantos que estão na turma aí hoje, ó? Hoje, último dia de aula, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São muitos alunos. Eu não sei se vai dar certo essa prova não, viu? Mas eu acho que a gente tá só em 35, César, agora. É quase 10%.
Ah, tá. Entendi. No nosso ponto, Aliás, 12 pessoas, mais ou menos. O polar achado. Ah, entendi. Não, beleza. Mas aqui do polar achado tem a Raquel e eu só. Só vocês duas? e eu. Ah, tá. Não, beleza. Assim, aquele negócio, não é uma pena que a turma vai saindo, mas às vezes o cara olha lá e fala, não é isso que eu queria pra mim, né? O cara também tem essa visão aí, né? Não era essa a ideia, não era isso que eu tava pensando, né? Então é isso, galera. Essa que é a ideia da prova. Vamos fazer mais algumas questões aqui, até para dar esse horário nosso, né? César, Pode falar. só tirar uma dúvida. No trabalho tem duas questões aí do VirtualBox. Certo. Eu fiz a primeira para testar do Ubuntu, ele rodou e depois ele já não rodou mais. Ele dá um tal do fatal erro. Você tirou o print lá da tela destacando o nome do usuário que você criou, não? Eu tinha tirado tudo bonitinho, a hora que ele foi Não, rodar, dá o print aí e coloca aqui pra mim, já vai dar pra eu entender que você fez. Às vezes esses problemas dá por uma situação de bug da VirtualBox, entendeu? Até da ISO que você usou pro Ubuntu, pode acontecer. Você não, qual que é a prova que você vai me dar de que você fez? Um print da área de trabalho destacando o nome seu, né, do usuário que você criou lá, para eu entender que quem fez foi você, entendeu? Isso eu até fiz. A hora que, antes de rodar, eu tirei o print bonitinho. Na hora que eu rodei, ele abriu tudo bonitinho. Apareceu lá o ícone do VirtualBox. A hora que ele ia entrar direto no sistema, ele aparece uma barrinha lá em cima em azul, falando de mouse, trem. E abaixo dela fica uma letrinha branca, escrito fatal erro e uns números na frente. Entendi. Eu tentei em 3 computadores e deu o mesmo erro. Esse bug aí pode ser nesse sentido. Você consegue, volto a falar, você consegue ter acesso, você teve acesso em algum momento à área de trabalho do Ubuntu com o seu nome aqui? Não. Então não, você vai ganhar 0 nessa questão aqui, ó. É isso que eu quero. Não, certinho. Eu vou tentar ver com os meninos qual que pode ser o erro. Vou te dar um exemplo aqui, ó. Então eu vou te ajudar nesse sentido. Ubuntu. Quanto a questão da ISO aí, ó. Isso, Ubuntu Desktop. Se você pegar essa ISO aqui, eu fiz isso essa semana com os alunos meus de manutenção de computadores, de informática básica, curso de informática. Então, ó, tô no site do Ubuntu Desktop. Eu peguei foi essa aí, 22.04. Ela é 4.6 GB, não tem como dar erro não. Na instalação aqui, ó, não sei se eu tenho o VirtualBox aqui. Oracle VirtualBox. Ô César, mas ele tem que ver aí também, né? Tem duas coisas aí. O Ubuntu, via de regra, é muito compatível. Eu não me lembro de ter instalado o Ubuntu em VirtualBox. Não tem. Mas aqui, olha, na hora que você tem digita, umas listas do que é compatível, né? Não, na hora Agora, que você tem que ver digita também a Ubuntu arquitetura da aqui, máquina ó, dele. na hora que você digita o Ubuntu aqui, já aparece aqui, ó, Ubuntu 64 bits. Não tem como dar erro não. Às vezes a quantidade de memória que você colocou, mas a máquina dele é colocou. 64 bits? Essa acho que talvez seja a pergunta principal. Não existe máquina que não é 64 bits, não. Todas são 64 bits. Máquina que não é 64 bits é máquina de 20 anos atrás, velho. Ô César, mas aqui a minha é 32. É um desktop que eu tenho aqui, porque o meu é Mac. Aí eu tô usando um desktop que é 32 bits. Então da Tainan é 32 bits. Às vezes o sistema operacional foi instalado 32 bits pela quantidade de memória. Aí o VMware, o VirtualBox também vai ficar 32.
Ah, tá. Tipo, Eu acho na que foi instalação do SO, o processador é É. 3064, só que foi instalado um SO 32 bits, é isso? Eu acho que tem que habilitar o negócio de virtualização na BIOS também, tem esse detalhe aí. É uma outra coisa que algumas máquinas só aceitam com a virtualização ativada Isso na aí BIOS. é mesmo. Tem umas máquinas que você tem que habilitar a virtualização na BIOS para poder funcionar. Bem colocado. E isso é um problema que às vezes dá mesmo, entendeu? Ela tem que ter isso habilitado. Hoje, toda máquina que você tem, que você compra, ela já tem isso habilitado por padrão. Mas às vezes, né, tem uma máquina, um notebook mais antigo que não permite isso. Boa ideia, pode ser essa questão também. Mas o VirtualBox avisa, César. E ele dá um erro, que se você pegar o erro que ele der lá na hora que você vai startar, né? Você vai startar ela aqui, ó. Ele já dá o erro mesmo. Ele já fala, opa, e vai ter algum. Aqui, ó, nesse caso aqui eu não instalei, né? Ele tá, eu só criei a máquina aqui, não criei nem associei ISO não. Mas essa questão, só para esclarecer, ela é muito basiquinha, viu, gente? Essa questão. Ô, Sérgio, Pode aproveitando o ensejo aí, aquele dia você disponibilizou para a gente usar lá no encontro uma ISO, você tinha disponibilizado, só que eu tentei usar ela do Windows e ela deu erro, a gente não consegue acessar. Ah, tá, beleza, aqui, ó. Você pode pegar aqui essa ISO do Windows 10 aqui, ó. No próprio site da Microsoft ele deixa você baixar, né? Então você pode vir cá se você quiser fazer uma atualização. Igual a do... Mais opções de download, quer ver? Vamos ver se tem aqui. Aqui é porque ele gera uma ferramenta, não é isso que eu quero não. Como usar a ferramenta para criar a mídia. Métodos adicionais para usar a ISO, cadê? Aí entrei nisso aqui outro dia, ó. Download, vamos ver essa aqui, download da ISO. Não quero uma ferramenta não, só quero... É porque aqui ele está associando uma ferramenta, não quero isso. Não é produtos acadêmicos, não? Pô, no próprio site, aqui ele já começa a ter outros, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo ver isso aqui rapidinho para vocês, para ajudá-los nessa questão. César, você aceita se fizer no VMware ou tem que ser exatamente no VirtualBox? Não, aceito, pode ser em outro. Tá. Pode ser em máquina real também, né? Pode ser, se quiser formatar a máquina e colocar. Porque eu tenho um Proxmox lá, eu consigo fazer lá nele também. Beleza. Valeu. Cara, cadê aqui, ó? Ô César, eu acho que a Microsoft mudou isso aí, não? Posso estar enganado, mas eu tentei também. Não, isso aqui, então é o Windows 11, então às vezes não tem do Windows 10. É porque se você baixar essa ferramenta, ela baixa a ISO. Não, então é o Windows 11 então que tá... Eu acho que eu falei com o microfone desligado. Ela baixa a ISO, a ferramenta. Ah, esse aqui, esse assistente aqui, né? Não quero nela não. Aqui, ó. Download, é um Windows 11 Disk Image. Pode ser um Windows 11, né? Multi Edition. Falei que tinha, quer ver? Aí ele pede a língua, então Brazilian Português, né? Vamos colocar aqui. Confirmar aqui, deixa eu ver se ele vai fazer o download. Pede a versão, 64 bits. Aí, ó. Beleza, salvar. A ISO do Windows 4.9 GB, tá fazendo aqui, ó. O Windows 11, né? Não tem diferença não, a instalação do Windows 10 para o Windows 11 é a mesma. Tá? Então você já pode baixar aqui, escolhe a opção lá, Home ou Education, que ele nem vai pedir chave não, né? Então aqui, ó, tá 30 minutos, tá a ISO aqui. Tá, 10 pode ser a 11. Deixa eu colocar aí para vocês esse link aqui, né? Primeiro link ali, você pode instalar o 11, bom que vocês fazem um teste.
não sei se o Windows 11 vai rodar em uma máquina com menos de 8 GB. Pode ser que dê algum Não problema. tem uma instrução que o 11 precisa ter, ô César? Parece que tem um punhado de computador que não está rodando. Não, na hora de você for em VirtualBox, o Windows 11, eu acho que não vai ter problema não. Quando você vai formatar, na hora que você vai gerar o disco bootável com o Windows 11, por exemplo, eu uso esse software aqui. Se eu for formatar mesmo, eu uso esse Rufus aqui, ó, que é ele é bem simplesinho. Aí aqui na hora que você escolhe a ISO, escolhe o pendrive, né? Por exemplo, aqui ó, ele colocou Windows 11, escolhe, seleciona o pendrive. Normalmente o esquema de partição é MBR ou GPT, se for computadores mais novos é GPT, porque aí ele tem esse UEFI, né? Que é um BIOS avançado. Né? Se for sistemas antigos é MBR, aí já é um BIOS mais antigo, um startup da máquina mais antiga, que é o MBR. Aí na hora que você manda iniciar, ele aparece uma opção que é assim: deseja gerar o disco bootável para tirando a restrição de no mínimo 8 GB de memória. Então tem essa opção, entendeu? No ISO, na hora que você vai gerar o bootável, ele coloca isso. Então, se quiser também formatar a máquina, meu notebook está um pouco antigo, né? Ou eu quero, faz um backup, né? Tem que ter um HD externo, faz um backup. Eu olhei aqui, parece que ele está exigindo TPM 2.0, instrução do processador. Não tem não precisa não. Tem mais não? Essa ISO não, essa aí não. Pode ser, eu instalei numa máquina de 2008, essa semana. Essa ISO aí que a gente acabou de baixar. Fui fazer um teste com os meninos lá, né? E instalei ele. De boa. Antes tinha mesmo tinha que ter esse recurso de hardware no processador, né? César, outra coisa também. Tem que ver também, a pessoa, vamos supor, tem 8 GB de memória na máquina, né? Vai criar uma máquina virtual que é por 8 GB também. Aí eu acho que não vai, né? Tem que ter essa preocupação aí, né? Alocar um recurso ali. Se quiser colocar ali uns 6 GB, talvez dê, né? Só para poder passar ali, para ele tirar o print com o nome e tal, mostrando que ele realmente fez aquela tarefa, né? Às vezes não está dando boot por isso, às vezes não tem recurso suficiente. Pode ser também, concordo. Mas isso aí, gente, de boa, viu? Bem tranquilo. Não sei se vocês conseguem fazer. Ok, deve ser um errinho bobo ali. Eu vou tentar amanhã cedo de novo. Beleza, garoto. Bom demais. O que eu quero é isso aqui, ó. Você entrou na área, pode ser aqui na primeira página aqui, beleza. Clicou aqui, ó, veio aqui em usuário, tá aqui seu nome. Nome e sobrenome, né? Para ficar interessante aqui, ó. Pronto. Aqui é só você dar um print screen, né? Dá essa tecla de print screen no teclado aqui, Paint. Aí, ó, já coloca aqui, tá bom. Isso aqui eu entendo. Se você quiser só colocar aqui uma caixinha aqui só para destacar para mim, né, de vermelho aqui, ó, fica interessante, hein? Pronto, salvou isso aqui. Ô César, eu aprendi a usar uma ferramenta de captura. Boa também. Isso mesmo, boa, garoto. Nesse caso, não vai dar certo de usar ela, porque eu tenho aqui um pop-up, tá vendo? Eu acho que ele não dá certo. É só você marcar o atraso ali, ó, põe 3 segundos. Aqui, né? Entendi. Eu uso isso aí toda hora. Então, pera aí, ó. Nilton, eu aprendi a usar esse Atrás, 3 segundos, beleza. E aí? Não, você tem que marcar o atraso, colocar novo, depois que você faz. Tá. Atrás, 3 segundos, novo. Opa. Eu acho que você não clicou em novo, não. O atraso está em 3 segundos, novo. E aí? Será que deu certo? Capturou. Seleciona. Aqui ele já deixou, né? Mas ele perdeu aqui, ó. Ô César, acho que você não fez.
O atraso já fica no tomate. Clique em novo, espera ele escurecer a tela para você selecionar. Ah, tá bom. Ah, aconteceu. Ó, O atraso novo. fica. Cara. Certo? Isso, agora vai lá. Aí Aí, eu ó. perdi. Eu entendi. Você tá agora. perdendo o time, Não, agora eu vou lá, eu vou fazer do jeito que eu quis lá. É porque é o seguinte, eu tenho que abrir aqui e tenho que clicar aqui para aparecer César, viu? Isso, por isso você pôs 3 segundos. Então vamos lá. Mas aí você tem que clicar em novo. Novo, Isso. cliquei aqui, apareceu César. Agora você seleciona na tela o que você quer. Só que, beleza, na hora que eu vou selecionar, eu vou sair. Aí ele ficou. Deixa eu ver se ele ficou. Aí, tá vendo? Uai, tem alguma coisa errada no seu aí, porque eu faço isso toda hora. Alt Print Screen, print a tela ativa. Ah, agora deu. Pode ser até o deu, Meet que tá voltou. te atrapalhando aí para fazer esse processo. Na boa, obrigado pela dica. Isso aqui é, bom, é bem útil mesmo. Né? Eu concordo com vocês. Esses detalhes, né? Isso é muito, muito importante. Você aumenta a produtividade demais. Né? Você faz alguma coisa, vai no WhatsApp Web aqui, pá, já manda, já dá o print. É isso mesmo. É isso mesmo. Esse é um dos objetivos. Já dá Ctrl+V no WhatsApp e já manda. Uma que eu aprendi também, César, foi no Word. Você vai no Word, aí você vai lá em imagens e aí você vai em capturar. E ele já... Eu também não sabia, não. Eu aprendi. Tá. Pelo Word você cola lá no Word. Já direto Às vezes lá você no quer Word. várias capturas, né? Mostrando uma sequência de passos. Seria isso? Isso, eu acho que a gente concorda com você, a gente tem que ficar sempre aprimorando, atualizando e dividindo esse conhecimento. Não, concordo, é isso mesmo. E essa é a ideia. E eu faço assim também nesse captura, né? Que, ó, ferramenta de captura, eu já dou um novo aqui, eu não sabia desse time aí, mas suponha que eu queira destacar alguma coisa, né? Eu já uso aqui essa caneta vermelhinha aqui, né? Ah, não, quero destacar isso aqui, né? Eu já... E parece que essa ferramenta que a gente usa, tá defasada. O povo tá usando um atalho aí que já substitui isso aí também. A ferramenta de captura já tem outra? Já, da própria, deixa eu ver aqui. E eu uso esse aqui também, ó, o pente aqui, eu gosto dele, porque aí você já liga, já edita com o pente, né? E aí aqui no pente, esse pente aqui, você pode criar algo mais assim, ah não, eu quero um destaque maior aqui, né? E aí eu já venho aqui, né? Mais bonitinho, né? Fica mais organizado. Esse aqui foi feito pela captura, esse aqui foi feito pelo pente. Então, na própria ferramenta de captura, não sei se vocês perceberam aqui, eu posso chamar o pente, que ele já carrega o pente com esse, né? Isso aí mesmo. Então é isso, galera. Eu vou encerrar aqui a aula. Se alguém tiver mais alguma dúvida, estou à disposição.